Vou começar esse vídeo sendo totalmente sincera, porque eu tô gravando aqui no carro mesmo, e eu sempre falo no final do vídeo sobre que a nossa busca é sermos, eh darmos fruto, né, sermos frutíferos e sermos fiéis ao Senhor. E quero que você saiba que esse lugar é um lugar de fidelidade, eu tô aqui porque o Senhor me pediu, vamos dizer assim. Mas, às vezes, é tão difícil a gente viver isso na prática e entregar coisas que você vê que não tá bom e tal, porque a gente se apega à ideia de excelência, mas mais do que isso, o Senhor quer obediência. Então eu só vou começar esse vídeo dizendo: seja obediente, sabe, da forma com que você conseguir, com os recursos que você tiver, mas seja obediente ao Senhor e ele vai usar o que você colocar nas mãos dele, sabe. E se você tá nas mãos dele, é isso que ele precisa. Então, vou começar esse vídeo dizendo: seja obediente. E a sabedoria vem através disso, de obedecer ao Senhor. Então é o nosso vídeo 3 ou 4 dessas, digo, porque a gente introduziu o assunto e já foi feito 2 vídeos dessa série, né, falando sobre, eh, sabedoria. Mas até ligando com essa introdução, no final do dia, sabedoria significa estar alinhado com o Senhor e ter as palavras de Jesus em nós. Hoje a gente vai falar sobre onde encontrar sabedoria, né? Nós já entendemos o que é sabedoria, como conseguir sabedoria, mas onde encontrarmos, né? E você vai ver como ao longo desse vídeo e desse estudo, na verdade, fica claro que a sabedoria, ela está em Jesus e na revelação da palavra. Acabei de resumir o vídeo, mas esse vídeo não é óbvio, então continua aqui e você vai ver que tudo vai fazer sentido, tá bom? A gente vai começar lendo a Bíblia, a gente vai pra Provérbios mais uma vez, Provérbios 2 mais uma vez, Provérbios 2, versículo 6, diz assim: Pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem de sua boca. Então a gente já sabe como conseguir sabedoria, esse foi o primeiro vídeo, né? Orando e orando com fé. Então, porque é o Senhor que dá. Mas aqui eu quero chamar a atenção para essa segunda parte que diz que o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Existe uma versão da Bíblia que é a versão Peshitta, que é a Bíblia toda passada pro aramaico e aí traduzida para as outras línguas. E por que que é interessante a gente fazer esse estudo a partir do aramaico? Porque a gente consegue identificar as palavras do Antigo e do Novo Testamento na mesma linguagem. Daí a gente consegue entender quando elas se referem à mesma coisa. Aqui no capítulo 2, versículo 6, fala que é sabedoria, então essa mesma sabedoria que nós vimos já no Novo Testamento, ela ela sai da boca de Deus. E eu quero começar esse vídeo introduzindo esse mistério, vou dizer assim, de que eh, esse sai da boca de Deus, em aramaico, é a palavra melta, que é também a mesma palavra usada em aramaico no livro de João, quando fala sobre o Verbo que se fez carne, e e também a mesma palavra usada lá em Gênesis 1, quando fala que Deus falou e tudo veio a existir. A gente sabe que isso tudo se refere ao próprio Jesus Cristo, porque por meio de quem tudo foi criado, né. Então, essa palavra aqui, essa palavra que faz associação direta com Jesus, ela mostra que o conhecimento e a sabedoria de Deus, eles vêm através de Jesus, entendeu? É dessa forma que ele nos dá a sabedoria. Colossenses 2, versículo 3, diz que em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, é em Cristo que está tudo isso e é através dele que é revelada essa sabedoria. Quando Jesus estava em terra, ele teve 33 anos de vida, eh, totalmente sem pecado, mesmo sendo tentado,
e ele viveu completamente a palavra de Deus. Ele viveu todos os princípios de Deus, ele cumpriu estritamente a lei e os profetas, né? Tanto é que fala em Mateus 5,17, que Jesus ele diz, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. Então Jesus ele é o cumprimento, ele é a manifestação da lei de Deus, que é a manifestação do caráter de Deus. Jesus ele veio mostrar que existe uma forma mais profunda de nós vivermos os princípios do próprio Criador, porque as pessoas se apegavam ao não adultere, por exemplo, mas Jesus vem mostrar que não adulterar é algo mais profundo e que acontece na nossa mente e tal, sabe? Esse viver com sabedoria significa viver segundo os princípios do próprio Criador. E a forma com que nós aprendemos como fazer isso, e a forma com que essa sabedoria é revelada, é através de Jesus e da vida de Jesus. Nós vamos ter esse conhecimento, esse entendimento aqui que a gente leu, que sai da boca de Deus, através do conhecimento da palavra dele. E aqui eu estou falando de Jesus, mas eu também estou falando da Bíblia. Nós precisamos da Bíblia, nós precisamos da palavra de Deus. E nós precisamos não só do Novo Testamento. Porque a palavra que Jesus manifestou enquanto ele esteve em terra foi o Antigo Testamento, entendeu? Aqui a gente leu que ele veio cumprir a lei e os profetas, então ele veio manifestar tudo isso. Então, quero fazer um adendo nesse vídeo de que nós podemos ir mais profundo e conhecer os princípios práticos que existem na palavra para nós vivermos, sabe? Quando Deus ele faz aliança com o povo dele, ele dá muitas leis. E nós não precisamos dessas leis para sermos salvos hoje em dia. Nós somos salvos única e exclusivamente pela fé no Senhor Jesus. Mas ele foi alguém que cumpriu perfeitamente essas leis. Ele foi completamente obediente ao Pai nessas coisas que era algo daquela época, enfim. Mas existem princípios do caráter de Deus que estão escritos lá no Pentateuco, nessa aliança de Deus com o povo dele, que ainda podem ser aplicados de certa forma nas nossas vidas. Quando Deus ele dá a lei ao povo, ele é muito específico em trazer várias áreas da vida das pessoas. Então, Deus ele fala sobre a forma de nós nos relacionarmos com as pessoas, ele fala como nós devemos gerir negócios, como deve ser a nossa retidão, fala que nós precisamos descansar. Então, ele se preocupa com todas essas coisas e ele quer manifestar o caráter dele através das nossas vidas por completo. E o que é sabedoria se não a manifestação do caráter de Deus nas nossas vidas, sabe? Eu quero trazer esse adendo porque você pode encontrar muitas riquezas que podem ser aplicadas com o Espírito Santo nas nossas vidas, através também desse conhecimento, dessa revelação. Você pode encontrar Jesus e a manifestação de Jesus lá no Antigo Testamento, e isso transforma a forma que nós vivemos os nossos dias. Em Mateus 24, a partir do versículo 13, nós temos a história de quando Jesus encontra discípulos no caminho de Emaús. Emaús é a cidade. E eles estavam extremamente decepcionados, porque eles achavam que Jesus era o Messias, era o Cristo. Só que quando Jesus é crucificado, eles perdem a esperança e eles estão muito tristes. Isso tinha acabado de acontecer, a crucificação, né, no dia seguinte, alguns dias depois, e Jesus ainda não tinha se manifestado para os discípulos até então. E aí, quando ele vê esses homens tristes, ele começa a conversar com eles falam sobre isso, e aí Jesus, ele começa a caminhar junto com eles no caminho dessa cidade que eles estavam indo, e explicando a lei e os profetas, e por que o Cristo teria que sofrer e tudo o que aconteceu. Então, ele vai pegando a Bíblia e ele vai revelando quem ele é através das Escrituras. E aí, quando eles chegam lá nessa cidade, Jesus entra na casa junto com eles, e no momento que Jesus dá graças e parte o pão, os olhos deles se abrem, e aí eles conseguem ver que aquele na verdade era Jesus, aquele era o Cristo, e aí ele desaparece. Mas, sabe, eu quero trazer isso porque antes de Jesus se revelar
pessoalmente através da comunhão. Ele escolhe que seja assim, que ele se revele primeiro através da palavra de Deus. Esse vídeo é sobre sabedoria. E a gente entendeu no começo do vídeo que a sabedoria está na pessoa de Jesus. E essa revelação da sabedoria, nós adquirimos essa sabedoria que está na pessoa de Jesus, acontece através do relacionamento com ele, sim, mas através do conhecimento da palavra de Deus. Quero te dizer nesse vídeo que toda a sabedoria que você precisa, você encontra na palavra de Deus. E você encontra o próprio Cristo na palavra de Deus, sabe? É um caminhar com sabedoria que a gente já viu que nos outros vídeos, que é loucura para esse mundo, é exatamente a sabedoria que Jesus viveu. E é uma sabedoria que abre mão de si mesma, é uma sabedoria que busca coisas eternas, é uma sabedoria que se preocupa com cada área da vida, porque sabe que o Deus Criador se manifesta em cada uma dessas áreas. E essa transformação acontece através de nós termos um relacionamento com a palavra e encontrarmos não só revelações de sabedoria e instruções do nosso Deus e do nosso Pai, mas encontrarmos o próprio Jesus manifestando todas essas coisas e na Bíblia inteira. Então, esse vídeo foi sobre isso, sobre você buscar encontrar a sabedoria no teu relacionamento com Deus e com a palavra dele, porque isso com certeza vai mudar os seus dias, vai mudar a forma com que você vive e a partir daí viver uma vida segundo o Senhor e segundo o coração dele. E é isso que nós queremos, como nós sempre finalizamos o vídeo, né? Esse vídeo não é um vídeo sobre produtividade ou alta performance, afinal não é isso que nós buscamos, mas nós buscamos o Senhor, nós buscamos uma vida que glorifique a Ele, nós buscamos sermos frutíferos para que Ele seja glorificado, porque a Bíblia fala que o Pai é glorificado e nós damos muitos frutos, e esses frutos nós só damos se nós estivermos verdadeiramente conectados com a videira. Inclusive, eu nem tinha pensado nisso, mas vai ler João 15, onde fala sobre esse versículo. Jesus é muito claro que se nós permanecemos nele e obedecemos ele, e essa obediência é necessariamente em relação às palavras dele. Então, nós precisamos da palavra de Jesus. E aí, esse vídeo fica por aqui. Se você tá gostando dessa série, que tá chegando ao fim, deixa um comentário aqui embaixo. E sabe que você pode contar comigo pro que você precisar. Deixa comentário aqui, pode mandar uma mensagem no meu Instagram, me acompanhar por lá também. E nós estamos juntos nessa, tá bom? Deus te abençoe. Até mais.